Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui no canal da BPE e no canal Paz e Bem. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. E como sempre, vamos falar de um tema que já tratamos nessa semana no artigo do jornal GGN, que está aqui abaixo. Impossível seria não falarmos da eleição de Donald Trump. Essa tragédia americana, essa tragédia mundial que representa a ascensão dessa pessoa extremista, misógina, xenófoba, né? Enfim, ultraconservadora, ultradireita, e com apoio total, aliás, com a cumplicidade do bilionário mais terrível, quer dizer, todos os bilionários são problemáticos, mas esse ganha a taça, que é o Elon Musk, né? E que detém um poder absurdo, né, nas redes. Ou seja, o que acontece é que isso afeta o mundo inteiro, né? Não é algo apenas referente aos Estados Unidos, já que os Estados Unidos é o grande império, ainda está em decadência, mas ainda é o grande império, império militar, império econômico, império político, interfere na vida das nações, da maior parte das nações do mundo, né? E inclusive na América Latina, inclusive no Brasil. Então, é uma notícia que nos afeta demais, mas também nos afeta pelo fato de que representa um avanço da extrema-direita mundial. Nós estamos a passos largos caminhando para, quem sabe, talvez, um governo de extrema-direita mundial, né? Porque já são várias as conexões. A direita hoje está conectada, interconectada em vários países, entre vários povos. Se não está no governo, nos governos, como em vários lugares, né, na Hungria, na Argentina, agora nos Estados Unidos, como esteve aqui no Brasil, se não está no governo em si, estão em movimentos populares, né? Movimentos de tentativa de golpe, de grupos de nazifascistas na Europa toda, enfim. É uma situação, é um cenário muito difícil. E nós não podemos menosprezar, não podemos ignorar isso criticamente e nos situarmos diante disso. Eu publiquei o artigo e alguém disse embaixo, confiemos, tenhamos fé, Deus escreve certo por linhas tortas, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com a eleição do Trump e com o avanço da extrema-direita no mundo. Não tem nada a ver. Então, essa espécie de determinismo divino das coisas é que faz com que as pessoas fiquem passivas, desistam das lutas ou nem sequer se engajem nas lutas, nas resistências, porque acham que está tudo, Deus está no comando. Não, nós estamos no comando. Aliás, alguns estão no comando, né? Alguns poucos estão no comando no mundo, mas nós devemos e podemos mudar isto. Ou seja, Deus não é responsável pelos males que nós fazemos no mundo. Deus não é responsável pela péssima organização social, política, econômica, climática que nós fazemos no mundo. Não é? Tem uma enchente, uma seca, etc. Deus é culpado? Não. Nós é que somos os guardiões do planeta. Aliás, guardiões não, os predadores. Porque os guardiões, que são os povos originários, esses são muitas vezes perseguidos, mortos, já foram vítimas de genocídio durante séculos e continuam sendo, porque esses sim que eram e continuam sendo os que ainda sobreviveram, os guardiões da natureza, porque tem uma outra relação com a natureza. Nós, dentro dessa tradição europeia, colonizadora, e dentro do modelo capitalista, nós somos predadores da natureza. Então, Deus não tem absolutamente nada a ver com isso mesmo, porque nós temos a liberdade dada por Deus de fazermos aquilo que nos apeteça, porque aprendemos com os nossos erros, né? Esperemos, né? Algum dia aprenderemos. Mas voltando ao caso do Trump, o que nós observamos é que a médio prazo, ou a curto prazo,
as notícias não são nada boas. Nós estamos caminhando sim para uma radicalização global. E isso vai trazer muito mais sofrimento do que já estamos enfrentando, com crises climáticas, que nós também não temos muito tempo para sustentar essas crises climáticas, até chegarmos, já estamos chegando num ponto de não retorno, por exemplo, no caso da Amazônia. Então, não é possível ignorar este cenário bastante preocupante em que nós estamos inseridos. Então, vamos nos preparar psicologicamente, temos que enfrentar de cabeça erguida, criticamente, lucidamente, os tempos sombrios que já estão aí e que vão piorar ainda, não sei quanto tempo. Mas acredito, espero, e depende de nós também, que depois de uma onda mais intensa de radicalismo de direita, como foi na época do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, etc., nós devemos passar por um outro estágio, superar, né, esse modelo, porque o sofrimento será tanto que as pessoas, a maioria, espero, acordará desta hipnose coletiva, deste adormecimento apático das massas, que agora não está mais apenas, as massas não estão apenas mais adormecidas apaticamente, elas estão cooptadas pelo ódio, pela revolta, pela extrema-direita. E por que isso? Por quê? Porque o sistema ele está falido, ele está provocando toda essa desgraça de fome, de guerra, de crises climáticas, tudo isso que a gente observa dia a dia no nosso cotidiano. Políticos corruptos, que não avançam, etc. Então, o que acontece? Ao invés de nós irmos por uma opção à esquerda, que é o que deveria solucionar o problema, porque com o combate ao capitalismo, ou a superação do capitalismo, que é o grande responsável por toda essa desgraça que nós vivemos, o que acontece? A esquerda está muito tímida, a esquerda está muito envergonhada, está fazendo muitos conluios, muitas concessões para o capital, para o centro, para a direita mais liberal. Enfim, a esquerda deixou de ser esquerda. Muito pouca esquerda existe esquerda. Então, todo este ódio, esta revolta que o povo sente em relação aos problemas que atravessamos é cooptado pela direita, porque existe algo que é comum nesse momento à direita e à esquerda, um discurso antissistema. Porque a direita, essa direita radical, também se diz antipolíticos tradicionais, antidemocracia liberal, né? Portanto, a gente tem aí uma questão bem complexa, um nó que temos que resolver e que temos que desfazer. Porque o povo, a massa, foi cooptada, está cooptada pela extrema-direita. E aí então vem as pautas conservadoras, os fundamentalismos religiosos que contribuem para essa cooptação das massas para a extrema-direita. E a esquerda fica de mãos abanando, né? Quer dizer, a esquerda está timidíssima, já nem quer mais se dizer esquerda. Não usa mais a palavra socialista, anarquista ou o que for. Poucas pessoas, poucos grupos que realmente se assumem como esquerda, como uma esquerda que quer vencer, superar e ultrapassar o capitalismo, né? Porque a esquerda é isso. A esquerda principalmente é aquela posição política que não faz concessões ao capital, que entende que o capitalismo é um mal da exploração do homem pelo homem, de toda dessa destruição da natureza, da manutenção das guerras, porque as guerras sustentam, né, o complexo bélico, né, militar, principalmente americano, mas também de outros lugares, como Israel, por exemplo. Então, é
Então, não que. E quando as pessoas acham que, por exemplo, a Rússia é de esquerda, a Rússia não é mais de esquerda. Tudo bem que, do ponto de vista geopolítico, BRICS, com a Rússia, com a China e o Brasil junto, se opõe, né, a um, digamos assim, uma alternativa econômica, política ao imperialismo norte-americano. Então, do ponto de vista geopolítico, mas isso não representa esquerda, né? Por exemplo, a Índia está participando do BRICS e é de extrema-direita o governo lá, né? Então, sabe, é preciso ter muita interpretação de texto, muita alfabetização política para entender esse mundo. E é isso que falta. Nós estamos vivendo num mundo de analfabetismo funcional, né, que as pessoas não sabem nem escrever, no caso do Brasil, nem o português, mas também um analfabetismo político, analfabetismo científico. Ou seja, e isso faz com que as massas sejam mais facilmente cooptadas e pegas por essa extrema-direita negacionista, fundamentalista, enfim, é isso. Então nós temos que nos encher de força, nos encher de esperança, porque a esperança não pode nos abandonar, nos encher de espiritualidade, porque a conexão com o espiritual também nos dá forças, né? Nos enchermos de afeto uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, darmos-nos as mãos para não desfalecermos, porque os próximos anos não serão fáceis. Não vamos nos enganar. Nós estamos penetrando, já penetramos, mas estamos adentrando mais profundamente uma zona sombria do tempo histórico. Mas lá adiante haverá luz no final do túnel, lá adiante haverá superação de tudo isso, porque o bem sempre vence e as forças, né, renovadoras, revolucionárias, profundas, amorosas, afetivas, fraternas, que também residem em todos os seres humanos, terão que despertar, terão que se fazer valer e nós devemos, desde sempre, desde agora e sempre, colaborar para isso com a nossa resistência, com a nossa paciência, com a nossa arte, com as nossas preces, com os nossos afetos e com a nossa militância política. Então ficamos por aqui hoje, embora seja uma semana de uma notícia bem impactante, devemos ter lucidez, mas manter a esperança e a força na luta. Um grande abraço a todos e todas.